Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Então, a gente já está no nosso programa de estudo aí há, sei lá, uns 8, 10 meses. E tem história de tônico Vata, Nadishodana, Pranayama, isso e aquilo, certo? Eu acabei de conversar contigo sobre alguns procedimentos de oleação mais voltado para a cabeça, como o do olho, o do nariz e o do ouvido. Mas agora a gente vai falar sobre a questão de ingestão de óleos medicados, tá? E de um conceito que no Ayurveda é muito importante para quem estuda bastante, anota aí, é MEDHYA, Média, MEDHYA. Média são ervas que têm um efeito muito forte em termos de restabelecer a nossa capacidade cerebral, tá? São ervas que todos os compostos que são voltados a pessoas que estudam muito, trabalham com a mente de uma maneira muito forte, a gente usa esse tipo de erva, tá? E a gente aqui vai focar muito em ervas média que em algum grau a gente consiga no Brasil de uma forma fácil, tá? Porque tem algumas que a gente tem na Índia, etc., mas não é tão fácil de a gente encontrar aqui no Brasil, ok? Bom, então vamos começar pela centelha asiática. A centelha asiática tem gente que diz que é o Brahmi, tem gente que diz que não é o Brahmi. Normalmente em sânscrito a centelha asiática é chamada de Manduka Parni. Ela é uma folha em forma de sapo, por isso que o nome dela é Manduka Parni, que está relacionado a esse formato. E é uma das coisas que aumenta a nossa capacidade de clareza mental, tá? Então a centelha asiática é uma coisa que a gente no Brasil consegue comprar em site da Zona Cerealista, não é uma coisa assim tão difícil, e ela é um substituto para o Brahmi. O Brahmi que normalmente é tido como uma Bacopa Monnieri, tá? Então a primeira erva desse nosso conjunto vai ser a centelha asiática, tá? A segunda erva que é importante nesse sentido é o alcaçuz, tá? Então, depois você pode pesquisar mais na internet. Manduka se escreve aqui com K e tudo junto, Parni, que nem eu estou escrevendo aqui para você. Madukaparni, tá? A outra erva que a gente vai falar é o alcaçuz. E alcaçuz normalmente é escrito em sânscrito assim, Yasmadhu, Yasthmadhu, que é pau doce. O Yasmadhu, ele tem uma capacidade, em inglês é licorice, ele tem uma capacidade muito grande de gerar lubrificação, tá? Então, a centelha asiática, ela aumenta o akasha, ela aumenta o espaço, ela aumenta a capacidade da nossa mente funcionar, ok? O alcaçuz, ele tem uma propriedade de fazer com que haja mais estabilidade no sistema. Então, às vezes, se a pessoa usa muito a centelha asiática, ela pode até ficar com um pouco de vertigem, porque ele mexe muito do atributo de espaço, de akasha na mente, tá? O alcaçuz, ele é basicamente água e terra, ele é bem cafinha. E o Manduka Parni é bem vatinha, tá? Então essas duas ervas são ervas que a gente consegue comprar no Brasil fácil. E a gente pode usar como um atributo para melhorar o Agni, para fazer com que a gente tenha um elemento de fogo nessa fórmula, ou o cardamomo, que em sânscrito é Ela, ou a erva doce, que em sânscrito eu não lembro qual é o nome agora, mas ele em inglês eles normalmente escrevem como fennel. Ainda que fennel seja mais o funcho do que a erva doce. Se você quiser pesquisar em inglês erva doce, você escreve anis também, barra fennel. Isso tudo na internet, se você botar escrever Ayurveda, você vai ver as propriedades dele lá, tá? Então, uma fórmula simples de medicar o óleo, eu já vou começar a descrever como medicar esse óleo, são com esses três componentes. Um mais para vata,
um mais para Kapha e um mais para Pitta, no sentido de fazer com que a tua mente seja muito regenerada, porque essas ervas elas têm uma ação voltada, muito direcionada para o sistema mental, e com o Ghee, que é o que a gente vai falar, isso ainda fica mais evidente, tá? Então no Ayurveda, por exemplo, se você pegar essas ervas e medicar elas no óleo de gergelim, o efeito delas no teu corpo vai ser diferente se você medicar no Ghee. Que o Ghee tem uma propensão maior a ir parar no cérebro, ok? Por isso que no Ayurveda tem uma coisa famosa chamada Brahmi Grita, que é um Ghee medicado, Grita com Brahmi, que é muito usado para essa parte de regeneração mental e etc. Pessoas que têm coisas tipo epilepsia, Alzheimer, essas coisas mais graves, tá? Mas isso não quer dizer que não possa ser usado em programas de estudo, esses programas assim de maior duração, sei lá, 1 ano estudando, 2 anos estudando para concurso, ok? Aqui no Brasil a gente também consegue comprar relativamente fácil ginseng e ginkgo biloba. Ginseng e ginkgo biloba basicamente é a receita daquele tônico antifadiga, que eu acho que tem vídeo meu disso também. E eles podem entrar nessa fórmula por facilidade. O ginkgo biloba ele tem um efeito tônico no cérebro forte, isso não precisa ser ayurvédico para saber. O ginseng aumenta a nossa capacidade de ojas nesse nível mental, tá? Então, de uma maneira simples, a gente pode fazer essa fórmula assim. A centelha asiática, que é o Manduka Parni, vai anotando isso daí. Manduka Parni, a gente vai botar ela 3 partes. O ginseng, 3 partes. O ginkgo biloba, 3 partes. O alcaçuz, 2 partes. E a erva doce / cardamomo, 2 partes. 2 partes. Então, isso significa que se a gente botar mais ou menos, se somar isso tudo, vai dar 3, 6, 9, 11, 13 partes, tá? Total, 13 partes. Isso significa que, por exemplo, se você botar cada uma delas 10 gramas, no final vai ter 130 gramas, tá? O que já é uma quantidade razoável, tá? Aí agora a gente vai começar a matemática, ok? Suponha que a gente vai fazer mais ou menos uma quantidade razoável aí de ghee, tá? A gente vai considerar 13 partes igual a x. Igual a x. Isso vai ser de ervas, tá? A gente vai ter 4x de ghee. Então, nesse caso, seria 260, 520 gramas, tá? E a gente vai ter 4 vezes 4 partes, 16 partes de água. Depois a gente pode aprender a fazer isso com leite também, mas por enquanto não precisa, tá? Então, seria 520 vezes 4, vai dar mais ou menos 2 litros, ok? Eu vou falar sobre a forma mais simples de fazer medicação de óleo, porque é mais fácil de aprender no início. E aí depois a gente começa a complexificar um pouco isso, tá? Então a gente vai pegar 16 partes de água e misturar com uma parte de ervas. 1x, tá? Não, eu estou escrevendo errado. 13 partes de erva igual a 1x. 4x de ghee e 16x de água. Ok? 16x de água mais 1x de ervas. A gente vai ferver isso em fogo baixo e vai reduzir isso até virar 1/4 do volume original. Então a gente vai transformar 16x de decocto em 4x de decocto. Isso, a princípio, de preferência em fogo baixo. Tá dando para acompanhar até aqui, né?
Aí depois a gente vai pegar esse decocto, deixar ele esfriar um pouco e coar aquele material de ervas que está ali. A gente vai pegar 4x de decocto mais 4x de ghee e reduzir para 4x de ghee. Sempre em fogo baixo, tá? E o ponto de parada do ghee é saúde. É o mesmo ponto de parada do quando você está transformando a manteiga em ghee. Aquele ponto onde ela faz pouco crispado e se você pegar e tirar ele ou com fósforo ou com algodão, ele não faz plact, tá? Então esse formato como tá fazendo aí, vai ficar um óleo, um ghee forte, ok? E você não pode tomar uma quantidade muito grande de ghee, desse ghee medicado assim, todo dia. Você vai tomar uma colher de chá desse ghee por dia. Você, assim, como a gente estava conversando de noite, quando você for antes de dormir, vai tomar o leite medicado, você vai acrescentar uma colher de chá desse ghee. E isso vai fazer com que essas ervas elas penetrem muito mais fundo no teu cérebro. Se você pegar esse mesmo composto de erva e ferver no leite antes de dormir, isso vai ter um efeito. Vai ter um efeito mais imediato, tá? O leite e o ghee, eles são a mesma matéria, em um certo sentido. Só que o leite trabalha muito mais na nossa conta corrente. O ghee trabalha muito mais na nossa poupança. Ou seja, as moléculas de ghee, elas são organizadas de uma maneira que ela tem uma tendência a ficar mais estável nas reações químicas. Isso faz com que elas assentem no nosso cérebro de uma maneira mais específica do que o leite. O leite vai ali e refaz o sistema para o uso corrente, mas o ghee refaz o sistema para uma maneira mais de poupança. Então, essa quantidade de ghee medicado que a gente está falando, uma colher de chá disso, é uma quantidade muito pequena. Se você tomar mais disso, pode ser que ele irrite um pouco o teu sistema gástrico, tá? Porque essa forma de medicação do ghee, ela teoricamente é mais para usar de uso externo do que de uso interno. Como você vai estar tomando isso no leite, é uma quantidade pequena, ele vai estar diluído e isso vai fazer com que ele reassuma as qualidades como se ele fosse preparado de uma maneira mais com mais água, tá? Para o ghee não ficar muito agressivo para o nosso sistema, ele tem que ficar mais diluído. Então se você, por exemplo, pegar uma colher de chá e botar na boca e comer, a chance de você sentir algum grau de desconforto digestivo é muito maior do que se você misturar no leite, tá? Porque a gente, para fazer esse ghee medicado para uso interno em uma quantidade maior, a gente teria que parar ele antes. Para fazer isso, a gente teria que fazer a bolinha, que é uma coisa que lá nos meus vídeos, pelo menos tem uns em inglês que já está publicado, de português eu não lembro se eu já publiquei, que faz uma bolinha para saber o ponto de parada antes desse ponto de parada, que é mais pela audição e pela questão de não ficar crispando e também não crispar quando a gente põe aquilo no fogo, tá? Então esse ghee, você pode usar ele todo dia, ou num chá, ou num leite fervido com ervas, como eu te falei. Mas principalmente antes de dormir, que é o horário... Isso. Sempre o leite fervido com ervas, ou de chai, ou como eu te falei, com noz moscada, isso e aquilo. Ele antes de dormir é o momento onde o nosso cérebro fica mais disponível para se alimentar dessas coisas, tá? Se você tomar isso 4 da tarde, 5 da tarde, que é um horário vata, vai fazer bem também. Mas vai ter um efeito um pouco diferente em relação, vai mais para conta corrente do que para poupança, tá? Quando a gente toma uma coisa assim, que é muito regenerativa da mente, logo antes de dormir, no dia seguinte a gente acorda com a mente mais restabelecida, porque o corpo teve tempo de transformar aquela matéria em algo mais estrutural, e não tanto em energia. Nosso corpo sempre tem uma dúvida, transforma em energia ou em estrutura, certo? E de noite, antes de dormir dessa forma, no leite fervido, vai ter uma tendência maior a transformar em estrutura do que em energia corrente, ok? Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!